Boa noite a todos. Eu sou o Diego Santana, operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e aperte os sinos para receber as notificações. Deixe o seu like, o seu parecer e vamos fortalecer as plataformas digitais. Meus amigos e minhas amigas, tudo aquilo que podemos vivenciar mais recentemente, no que se refere à política num todo, existem partidos que tentam fracionar a direita. São aqueles que utilizaram na onda conservadora liderada por Jair Bolsonaro, mas a nível regional tentam articular candidaturas regionais próprias. E isso acaba, de certa forma, causando um pequeno fracionamento na direita, mas a fidelidade a Jair Bolsonaro, ela é um estigma muito mais satisfatório no que se refere principalmente ao que envolve união, porque a direita conservadora, ela tem um seu único discurso, que é um paradigma de valores tradicionais mediante a conservação da qualidade familiar e da extirpação do poder do Estado sobre o domínio econômico. Mas afinal, o que nós estamos buscando dentro daquilo que nós estamos vendo é o seguinte: o oportunismo político sempre impera. Afinal, não existem coalizões que são para sempre. A política partidária, ela pode sofrer alguns declínios, principalmente no que se refere durante um período os quais a sustentação de base perde força. Assim foi o PFL quando perdeu boa parte de sua bancada para o PMDB, para o próprio PL, e também, mais para frente, já como democratas, para o PSD, à medida em que a governabilidade tomou grandes proporções do PT, principalmente no Nordeste. Então, nós sabemos que dessa maneira o contexto, no geral, funciona. Por exemplo, Carlos Viana, senador da República, eleito em 2018 pelo PHS, ele acredita veementemente que não se elegeu na onda bolsonarista, à medida em que Dilma Vana Rousseff foi a candidata derrotada, apesar de seu mostrado suposto favoritismo nas eleições daquele ano, e acabou elegendo o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tal como o jornalista e publicitário Carlos Viana, hoje candidato pelo Podemos à Prefeitura de Belo Horizonte, rachando com Mauro Tramonte, tal como o senhor Bruno Engler, deputado estadual mais votado da Assembleia Legislativa Mineira e que tem apoio do grande deputado Nicolas Ferreira. Hoje existe o seguinte: não há uma questão extremamente cíclica na direita. Na política partidária pode até haver, mas isso pelo fato do seguinte: candidatos que se elegem com discursos de direita conservadora e depois traem, alegando ser contra a polarização, mostram que não têm visões e muito menos personalidade. E esse fisiologismo está caindo por terra. Isso se mostra da seguinte maneira: uma vez no Congresso Nacional, o governo do PT enfrenta dificuldades para votar a maioria das suas medidas provisórias e agora vai tomar traulitada atrás de traulitada. Por exemplo, vocês pensam que alguns contingenciamentos econômicos que o senhor ministro da Fazenda, Fernando Tachad, está fazendo foi porque ele está querendo remodelar a política econômica, ou porque os partidos de centro, após a votação da reforma tributária, perceberam a besteira que fizeram e agora
não querem mais dar direito ao governo de criar créditos suplementares em cima de dinheiro no que não existe. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. O Estado estava querendo imprimir mais dinheiro para cobrir suas despesas. Então, por aí vocês já tiram. A base do governo fragmentada significa, para começo de conversa, que existem governadores do União Brasil, propriamente dito, ou do caso do PP no Acre, que não querem, de fato, que seus parlamentares assumam 100% a base governista. Querem o diálogo para conseguir emenda parlamentar. Mas durante o fechamento não existe compromisso eleitoral entre eles. À medida em que a popularidade do governo do PT não se sustenta em lugar nenhum e a cada dia perde mais força, até mesmo para constituir narrativas, à medida em que sua governabilidade sofre um declínio cada vez mais forte, junto com sua política econômica ultrapassada e que não gera crescimento para nenhuma camada da sociedade civil. Suspende investimentos, eleva o volume da dívida e, além de tudo, fecha a economia. Ora, a história do Brasil, ela pode ser repetitiva, mas quando você tem um rumo que se pode dar nessa história, ela muda totalmente de contexto, principalmente na população que não aguenta mais ser ludibriada por um governo extremamente parlamentarizado, que de alguma maneira alguns tentam ser primeiros ministros extra-legislativo, vamos dizer dessa forma, né? Porém, é preciso que se diga o seguinte: se nós analisarmos friamente dentro dos latifúndios partidários, existe um desejo de assiduidade de se seguir carreira solo. Como de se seguir carreira solo? Cada um lançar seus nomes mais fortes a nível regional, sabendo principalmente que podem desfrutar do voto útil anti-PT. Por mais que ainda de alguma forma reneguem uma direita concentrada em cima de um único nome, que muitas vezes é chamado de ex mais querido do Brasil, sem dúvida isso acaba de alguma maneira incomodando. Mas, como diz o grande deputado Mário Frias, e ex-ministro, na verdade secretário da Cultura, né, que simplesmente há apenas um teatro entre a velha guarda centrista e a esquerda progressista. Logo, pode-se avaliar, a partir de todo esse contexto histórico, que temos um desejo real de que muitos partidos lancem candidatura própria, onde de alguma maneira eles tentam ser o símbolo do centrão ou um eixo de uma suposta terceira via, com o intuito deles dizerem que é um equilíbrio ideológico. Só que isso a gente sabe que não cola. À medida em que nós vemos essas disputas ideológicas se espalhando em larga escala pelo mundo, entendeu? Seja nas grandes economias desenvolvidas como nos emergentes, porque significa que a sociedade mundana ela está se revoltando contra as repressões causadas pelas reduções de pensamento político que sempre foi imposta em larga escala pela esquerda progressista no mundo todo. E isso é mais do que comum que o povo brasileiro também ande dentro dessa mão e guie por esses passos quando encontra uma saída que consegue fracionar esse discurso unificado que tomou conta do país ao longo dos anos, onde alguns preferem dizer que se tratava da verdadeira democracia, né? Democracia que levou o país ao atraso, ao baixo crescimento, à perda da indústria nacional e, acima de tudo, à competitividade da soberania, levando um retrocesso de mais de 30, de 40 anos, né? Com juros cada vez mais altos, com criação, com apenas troca de moedas
mas nunca com eliminação da escala inflacionária, e maquiagem, então, no que se refere às contas públicas, nem se fala. E, claro, apoio aos grandes amigos com os seus empréstimos estratosféricos, até hoje pago pela população brasileira. Ora, se nós pudermos avaliar propriamente dito o Republicanos, ele está querendo se separar da direita conservadora? Diretamente não, mas indiretamente está querendo abrir espaço para o neofisiologismo, ou seja, significa priorizar quem está à frente da máquina. Por isso polarizou diretamente com o senhor Bruno Engler em Belo Horizonte, propriamente dito, e quer a todo custo ter um apoio direto por parte do próprio Centrão e parte da esquerda a eleição de Marcos Pereira para a presidência da Câmara dos Deputados. Isso significa que está disposto também a entrar na base do governo, mas liberar seus parlamentares para utilizarem o discurso assim que possível, né? Pois afinal, o Zema, à medida em que ele se une ao Mauro Tramonte, ele fala que melhor representa a antipolítica e está bem próximo do senhor Tarcísio Gomes de Freitas, que também é do Republicanos. Porém, a debandada de Tarcísio de Freitas do Republicanos poderá fazer o senhor Zema cair por terra, principalmente pelo fato de que esse quadro político ele tende a ser extremamente modificado, com todas as projeções que envolvem o seguinte: o Partido Novo viu a besteira que fez quando o senhor João Amoedo se voltou contra o presidente Bolsonaro, e se remodelou com Eduardo Ribeiro quando o próprio Amoedo passou a dizer que se tratou de um partido que estava fazendo a linha auxiliar bolsonarista. Trouxe recentemente o retorno do ex-ministro Ricardo Salles. Porém, essa aliança junto ao governador Zema, principal nome do Novo e gestor em Minas Gerais, não se acredita que ele esteja fazendo parte de um bloco que seja contra Bruno Engler ou até mesmo o bolsonarismo. Mas existe aquele tipo de situação. Se o Novo quiser fazer aquela prática de velho PSDB com suas alianças totalmente adversas aos interesses reais de um pacto federativo, quem tende a perder com isso é o Partido Novo, que pode ficar velho muito cedo, né? Ou ser chamado de tucanos laranjas. Então, o Novo que abra o olho. Tenho muito respeito por alguns quadros do Partido Novo, gosto e compactuo de muitas ideias que lá são colocadas, que fala sobre o liberalismo econômico, privatização, a abertura da economia. Isso tudo tem valor que sacramenta a trajetória do quadro político e nos leva a crer em amplas proposituras que são realmente conservadores / liberais. Mas algumas escorregadas, principalmente quando teve que emitir uma nota na sua escolha pelo Mauro Tramonte, demonstra um certo receio de novamente perder a credibilidade. Mas, acima de tudo, é bom que se diga: hoje é preciso que se tenha posicionamento, porque a sociedade brasileira ela se apartidarizou e ela não tem mais aquele poder de hegemonia regionalista, porque ela não quer uma confederação e nem um agregado satélite que apenas construa grandes alianças. Ainda funciona em alguns casos, sim, mas desde que você esteja em comunhão com o conservadorismo liberal, que é o que impera na sociedade civil. Não é só a elite, pelo contrário, a liberdade e o direito de buscar aquilo que é melhor para si, com mérito,
sem passar por cima de ninguém, é a verdadeira prática da política que o povo brasileiro assim deseja. Então, um direitista de verdade não se sente nunca representado por um Omar Aziz, por um Renan Calheiros, até mesmo por um Kassab, embora tenta ser o símbolo da neutralidade, mas todos nós sabemos que ele, de alguma maneira, está tentando cavar uma candidatura à presidência própria, visando criar um laço de fiel da balança, como consequência disso, fazer do seu partido a maior bancada na Câmara dos Deputados e beliscar algumas prefeituras de forma extremamente fracionada. Mas é bom que se diga o seguinte: ele vai conseguir lançar o Ratinho Júnior, governador do Paraná, presidente da República? Com certeza não, porque ele não quer buscar debandadas à medida em que os liberais conservadores do estado do Paraná, que apoiam o Ratinho Júnior, são 100% fechados com Jair Messias Bolsonaro. Então, nós podemos avaliar todos os possíveis contextos que a política neofisiológica ela não vai funcionar, pois afinal é muito difícil você derrubar a popularidade de quem não faz malabarismo para tentar manter de pé a sua popularidade, igual sempre fez o seu FHC, igual sempre fez o seu Itamar Franco, igual sempre fez, nem se fala, o senhor Lula, o senhor Sarney, entre outras figuras mais. Porque quando aparece alguém que fala a língua do povo brasileiro e vem com propostas assertivas para o crescimento, todas as práticas políticas regionalistas elas caem por terra e as hegemonias se fragmentam, principalmente pelo fato do seguinte: quando a gente coloca o PFL, hoje União Brasil, e o PP, o que faltou a esses partidos foi um pouco mais de coragem para bater de frente com a velha guarda que construiu personagens a partir das modernizações do século XXI e com sua política econômica de maquiagem, principalmente pelo fato, no Nordeste brasileiro, que havia dentro do PFL figuras que vieram lá do antigo PSD, do Juscelino Kubitschek, tal como alguns agregados do PMDB, maximizadores do capital político, né? Ou até mesmo podemos dizer que o Sarney foi um dos responsáveis pelo fragmento do PFL, que podia ser o símbolo da direita conservadora no longo prazo, mas não conseguiu se manter de forma hegemônica com sua perda de espaço e envelhecimento de seus quadros. Ou até mesmo podemos dizer o seguinte, que a esquerda progressista ela tomou seu poderio gigante e o próprio PP também surfou na sua onda. Então isso contribuiu para que os espectros políticos fisiológicos comandassem o país de uma maneira a atender os interesses de um governo extremamente perigoso, que é o governo do PT. Então é por essa razão que eu digo o seguinte para vocês: a fisiologia ela teve contribuição direta para que o lulopetismo se perpetuasse no poder. E não é à toa que durante muito tempo apenas o PSDB se destacou como suposta oposição. Lá estava a polarização entre eles, não hoje na questão direita e esquerda. Hoje se discute ideologia com sapiência e, acima de tudo, mostra que o poderio de articulação da antipolítica é capaz de fragmentar as velhas práticas do coronelismo oligárquico. Um grande abraço a todos e que Deus acompanhe a cada um de vocês. Fiquem com Deus.